noite. Vamos ler em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele de muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará sua ira, recolherá o trigo no celeiro, o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Pregação de João Batista. A pregação é uma proclamação pública de uma mensagem. Não necessariamente uma pregação tem que ser uma mensagem vindo da parte de Deus ou da Bíblia. Então a definição de pregação é uma proclamação pública de uma mensagem. No nosso caso aqui, nós temos então a proclamação, que é a pregação de uma mensagem da palavra de Deus. Como salvos em Cristo, nós temos que tornar público a mensagem do Evangelho, chamada também as boas novas de Cristo. Então nós temos uma responsabilidade, quer seja no púlpito, quer seja na vida diária. Nós, como cristãos, nós temos que fazer essa proclamação da verdade, da mensagem, da palavra de Deus. E nesse texto aqui nós vamos ver como João fazia essa proclamação desta mensagem, né? João Batista, ele pregava com muita clareza acerca do arrependimento e a sua necessidade. No versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E também no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, nessa proclamação desta mensagem, ou essa pregação de João Batista, fica claro que ele pregava o arrependimento, né? A mensagem, ela deve conter claramente o arrependimento. O arrependimento não é meramente um sentimento desgostoso pelo pecado ou um remorso. Arrependimento é uma mudança de direção. E a própria palavra do grego quer dizer isso. Então, fazer essa completa mudança. Então se faz necessário hoje a pregação do arrependimento. A pessoa deve conhecer sua necessidade de se arrepender
e produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento vem mediante o que? A pregação da palavra e dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje nós sabemos que existem vários tipos de mensagem e que alguns têm intitulado como mensagem da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que nós que pregamos no púlpito, né, para as pessoas, nós não temos mensagem. Aí as pessoas, como que não temos? Não, nós não temos. A mensagem quem tem é Deus. Nós simplesmente tornando-a conhecida. Então, pegamos o que a palavra de Deus diz e transmitimos. Passamos esse conhecimento da palavra de Deus às outras pessoas. Nós não podemos modificar a mensagem da palavra de Deus. Quando um pregador prega, primeiramente ele prega para si, porque ele tem que estudar a mensagem. Aí depois, na hora de transmitir, é para ele e também para as pessoas que ouvem. Mas é a mensagem de quem? A mensagem de Deus. É bastante interessante que os profetas no Antigo Testamento, eles deixavam bem claro quando eles recebiam a mensagem de Deus e transmitiam ao povo. Eles diziam assim: e assim diz o Senhor. Eles somente eram um veículo que conduzia esta mensagem. Então João Batista deixa aqui claro acerca do arrependimento e também o que segue o arrependimento, que é a produção de frutos. Quando nós falamos então que hoje existem algumas pessoas que estão pregando uma mensagem dizendo que são bíblicas, e não são, porque não produz realmente fruto. A mensagem da palavra de Deus, ela tem que produzir arrependimento e, após o arrependimento, frutos dignos deste arrependimento que foi professado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu, certa vez, uma pessoa visitando a igreja onde eu estava pastoreando, ela disse assim: eu ouvi várias vezes mensagem nesse texto onde você pregou, mas eu nunca vi desse ponto de vista que foi colocado hoje à noite. Aí então, conversando com a pessoa, eu falei para ela assim: mas essa mensagem não é minha, essa mensagem é da palavra de Deus. Não, mas eu estou dizendo assim que eu nunca tinha visto dessa forma que foi colocado, né? Eu fiz a leitura do texto, aplicação para que as pessoas possam tomar uma decisão em relação àquilo que foi apresentado. Eu já vi várias pessoas dizendo que essa parte que o senhor tinha falado aí, que você falou, ela se refere então às riquezas desta vida, ou ser, né, bem sucedido nessa vida, mas nunca do ponto de vista disso dos céus, né? E justamente era a respeito dos céus que nós estamos pregando, sobre o valor das coisas eternas. E alguns pegam a mensagem, modificam e valorizam as coisas terrenas e passageiras. E por isso que as pessoas hoje ouvem a mensagem, e se a mensagem não for bíblica, elas não serão levadas ao arrependimento e muito menos darão frutos dignos de arrependimento. Por isso que eu, como pregador, e aqueles que não são pregadores, mas têm a incumbência de fazer a palavra conhecida às outras pessoas, simplesmente pregue, ensina o que a Bíblia diz. Ensinar com clareza a mensagem da palavra de Deus. No versículo 2, João diz assim: arrependei-vos, pois chegado é o reino dos céus. A expectativa das pessoas na época era que o reino seria um reino sobre a terra,
porque as pessoas estavam sendo ali então escravizadas pelos romanos. Os romanos então tinham domínio sobre toda a região ali onde eles estavam. E a esperança deles é que tivesse alguém para estabelecer o reino. Isso também estava até na mente dos discípulos, né? E então eles achavam que seria então uma expectativa de assumir um trono para reinar junto. Enquanto então João diz: ó, eu estou pregando que é chegado o reino dos céus. É algo muito mais valioso, muito mais precioso do que o reino aqui sobre a face da terra. Porque este reino a qual o Senhor está prometendo e fez promessa, e esse reino a qual João Batista pregava com clareza, é o reino sempiterno, um reino que nunca termina. Então João Batista pregava com clareza a respeito então do céu, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem das boas novas de hoje deve expressar claramente a respeito do céu e suas maravilhas, lugar que o próprio Senhor Jesus Cristo foi preparar. A nossa expectativa deve ser os céus, né? Paulo, quando escreve Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, então ele diz assim: porque a nossa cidade está lá nos céus, onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso corpo. Então a expectativa do salvo é essa. Então, como salvo, nós temos que transmitir com clareza a respeito desse lugar, a qual o Senhor faz a promessa aos seus discípulos e estendendo a nós em João capítulo 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e levarei comigo, para que onde estiver, estejais vós também, né? E qual é o caminho? A resposta está no versículo 6, né? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, o céu é um lugar maravilhoso. A maravilha do céu não pode chegar ao nosso entendimento, ao nosso coração. Nós podemos ver assim somente um deslumbre, né, deste céu em Apocalipse 21 e 22, a qual então ali, novos céus, nova terra, onde não haverá nem choro, nem dor, nem clamor, onde as primeiras coisas já passaram, onde Deus se faz presente, né? Está no meio do seu povo, e todas as atividades que envolvem o céu, nós temos somente ali, né, uma pequena amostra a respeito desse lugar. Mas como diz certo hino, o céu é um lugar maravilhoso. João Batista também pregava com clareza, não é, a respeito do inferno. Quando ele diz assim, né, a respeito de quando esses fariseus, saduceus vinham até ele, então ele diz assim, versículo 10: também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, a árvore que não produz bom fruto é que a pessoa que não se arrependeu e produziu fruto digno de arrependimento, mostrou realmente arrependimento na sua vida, será cortada, lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja ao par que não sou digno de levar, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O termo fogo aqui, o próprio texto nos diz que é juízo, não é? Versículo 12: em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá o celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E se nós tentarmos para esse termo
aqui, com o fogo que nunca se apagará, nós vamos ver que essa referência ao lago de fogo, que é a segunda morte, a qual nós chamamos, né, de inferno, a qual a Bíblia então diz que é o lago de fogo. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então João Batista pregava, anunciava com clareza a respeito do inferno. Alguém fez certa estatística e disse que o Senhor Jesus Cristo, ele falou mais a respeito do inferno do que a respeito do céu. Isso mostra o perigo de ir para este lugar, que é a segunda morte. Mas nós temos que sempre ter clareza de anunciarmos, quer seja a palavra por pregação, ou quer seja pela evangelização, a clareza quanto ao céu e também quanto ao inferno, porque isso é o ensinamento bíblico. Também eu sei que tem algumas seitas aí que eles pregam só a respeito do céu, a respeito do inferno, nada, não é? E a salvação deles é condicionada a algumas coisas que o homem pode fazer, pode deixar de fazer, né? Pode deixar de comer e outras coisas mais. E fica aquela mensagem incompleta e que as pessoas não sabem, né? A respeito então da realidade do inferno, da condenação eterna, e é que é necessário arrepender-se para ir para o lugar que Deus preparou, que é o céu. João Batista pregava com clareza a respeito da pessoa de Cristo. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então João Batista estava falando a respeito de quem? Daquele que iria vir após ele. João Batista foi o precursor que veio antes, anunciando a respeito do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Então é interessante observar que essa mensagem de João Batista fez parte da sua vida em abraçar a pessoa do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, não é? E anunciá-lo de uma forma bem clara. E assim fizeram os demais apóstolos. Quando eles então estavam ali, Pedro e João, diante do sinédrio, e o texto lá em Atos, capítulo 4, diz que João e Pedro eram iletrados, né? Indoutos, mas eles falavam com tanta convicção, e que aqueles homens do sinédrio chegaram à conclusão e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, porque a clareza a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo não estava somente na sua pregação, estava na sua vida. Aí Paulo então diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é? E assim então João Batista pregava com clareza a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É de suma importância que em toda a nossa apresentação das boas novas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo venha a ser apresentado com clareza, porque somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo é que nós vamos reconhecer o nosso caminho para a perdição, para o lago de fogo, e assim, recebendo como Salvador, o céu se torna a nossa futura morada. Então, nós, como salvos do Senhor Jesus Cristo, nós sempre devemos trazer isso na nossa mente, né? A respeito da pregação clara acerca do arrependimento. É tão bom quando nós ouvimos mensagem sobre arrependimento, porque nós somos remetidos lá no passado, quando um dia
Eu e você tivemos contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos arrependemos. Chegamos até aquele que pode, né, dar o perdão dos nossos pecados. E aí na nossa vida cristã, nós vamos demonstrando frutos dignos de arrependimento. Portanto, isso é uma alegria, uma satisfação para nós vivermos uma vida de arrependimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo e de produzir fruto, porque a nossa esperança, a nossa cidade está lá no céu. E se você não tem a certeza da salvação, e nenhum outro nome é dado sobre a terra, debaixo do céu, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo e tenha a mesma expectativa de morar com o Senhor Jesus Cristo, porque o céu é um lugar maravilhoso. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações nesta noite. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela tão grande salvação que o Senhor concedeu a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por essa graça que nos alcançou e rogamos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que já conhecemos a tua palavra, que nós possamos anunciar ao Senhor Jesus Cristo com clareza, para que as pessoas possam realmente se arrepender e poder viver uma vida digna de arrependimento. Que nós possamos, ó Pai, cada dia nos lembrar desse fato, da tua graça, do teu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e por esta alegria, por essa certeza, essa satisfação que o Senhor nos dá ao nosso coração, mesmo nos dias difíceis. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.